é o campo para um fio, certo? Então nós vamos ter para um fio. Então nesse fio aqui, pessoal, o que nós vamos ter nesse fio? Nesse fio, nós vamos ter uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela vai gerar o campo magnético. Até porque a corrente elétrica, quando ela passa por um fio, ela provoca 5 efeitos, né? Então ela vai provocar o efeito térmico, ela vai provocar o efeito químico, ela vai provocar o efeito luminoso, ela vai provocar ali o efeito fisiológico, que é um choque, é claro, se você pegar, né? E o efeito magnético, que é o que dá origem ao nosso conteúdo aqui, tá? Então nós temos aí o campo magnético para um fio. Então, uma das primeiras características que nós temos aqui é que esse campo é uma grandeza vetorial. Ele é uma grandeza vetorial. Ah, beleza, professor. E o que é uma grandeza vetorial? Gente, uma grandeza vetorial é aquela que precisa de orientação. Você precisa dizer se ela está para a esquerda, se ela está para a direita, se ela está para cima, se ela está para baixo. Então você tem que dizer, beleza? Então é necessário que você diga para onde está aí essa força magnética, esse campo magnético, beleza? Então ele tem um módulo, que é um valor numérico, né? Ele tem um módulo, certo, gente? Ele tem uma direção. E ele tem, pessoal, um sentido. Então esse campo magnético, ele tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. Como a gente faz para calcular o módulo desse campo? Primeiro vamos desenhar aqui para a gente ver como funciona, tá? Então vamos desenhar aqui para notarmos como funciona esse campo. Então o campo ele funciona da seguinte maneira. Aqui eu tenho um fio. Aqui ele tem um fio, certo? E aí passa aqui uma corrente elétrica. Então tá aqui a corrente elétrica aí, ó. Apesar da corrente ser representada por seta, ela é uma grandeza escalar, tá bom, pessoal? Então o que é que vai acontecer aí, galera? Eu pego um pontinho do espaço aqui, ó, chamado P, e o que é que eu vou fazer? Vai ter uma distância desse pontinho aqui até o fio. Essa distância do pontinho até o fio eu vou chamar de D. Beleza? E aí eu vou usar uma regrinha que nós conhecemos como regra da mão direita. Ó. Eu vou usar a regra da mão direita. Regra da mão direita. O que é que vai acontecer com essa regra da mão direita, pessoal? O nosso polegar vai representar o I, que é a corrente, tá? Então, o nosso polegar vai representar o I e os demais dedos vai representar o campo magnético, beleza? Então, os demais dedos vai representar o campo magnético. Então, ó, eu vou botar o polegar. Então, polegar, ó. Polegar vai representar a corrente, ou seja, vai representar o I. Então, o polegar vai representar o I, tá? E os demais dedos vai representar o campo magnético. Ou seja, o restante dos dedos, né? Vai representar o campo magnético. Ok? Então, nós temos aí o campo magnético representado pelos mais dedos. Com o seguinte detalhe, uma bolinha com X significa que o campo está entrando. Então, uma bolinha com X significa campo entrando. Bolinha com X, galera, representa o campo entrando, certo?
Já a bolinha com um ponto, a bolinha com um pontinho, representa o campo saindo, tá? Então, bolinha com pontinho, ó, aqui quer dizer campo saindo. Campo saindo, beleza? Então, vamos lá, ó. Peguei o meu polegar, botei no sentido da corrente e giro os dedos. Quando eu girar os dedos nesse pontinho P, o campo entra. Então eu faço um xizinho assim, ó. O campo nesse pontinho está entrando. Professor, se o senhor desse a volta, se eu der a volta, do outro lado ele sai, ó. Então ele entra na direita e sai no lado esquerdo. Tá aí, ó. Aí você diz, professor, como é que você faz para calcular esse campo? Calculamos esse campo por essa fórmula aqui, ó. Primeiro campo é representado pela letra B, no caso seria o módulo, né, para a gente calcular ele. Ele é representado pela letra B. Ele vai ser igual a essa letrinha aqui. É uma letrinha grega chamada dimi, que aqui vai representar a relação magnética, né, a constante permeabilidade magnética do fio, vezes a corrente elétrica que passa no fio, tá? Corrente elétrica que passa no fio, dividido por 2π, galera, vezes a distância do fio até o ponto que eu quero calcular, que no caso é o pontinho P aqui, ó. Então, vezes a distância D, tá, galera? Então, aí nós temos o quê? Aí nós temos a fórmula para calcular um campo magnético em um fio, mas a gente pode calcular o campo magnético além do fio. Podemos calcular o campo elétrico numa espira, a gente vai ver daqui a pouco o que é uma espira. E vamos calcular também em um solenoide. Solenoide é um pedaço de fio enrolado, é um pedaço de metal enrolado com fios de cobre, certo? Estilo nosso ventilador. Nosso ventilador é, na verdade, aí um solenoide, também chamado de eletroímã, tá? A gente vai ver como é que funciona isso. Então vamos lá, pessoal. Apagando aqui, ó, eu vou colocar o segundo exemplo, tá? Vamos aí para o nosso segundo exemplo, galera. Então, eu irei dar um exemplo, né? Dar um exemplo. Por exemplo, esse Mi é a constante de permeabilidade. Na verdade, eu vou botar os nomes para a gente saber quem é quem, tá? Ó, esse B representa o campo. Esse B representa o campo magnético. Ele representa o campo magnético e ele é dado em Tesla, um T, ó. Esse T é em homenagem ao cara que estudou isso aqui, certo? Em homenagem a Tesla. Então, o que acontece? Nós temos o I, que é a corrente, que é dada em ampere. Esse I, ó, é a corrente elétrica. É a corrente elétrica. E essa corrente ela vai ser dada em ampere. Você tem aí, ó, o ampere aí, tá, pessoal? Além desse ampere, nós temos também a distância ali, né? D é a distância do fio até o ponto que eu quero calcular esse campo. Então, D é uma distância. Que é dada em metros. E o mizinho, esse 2π, ele vem direto. É porque ele faz um movimento circular ao redor do fio, certo? Eu vou colocar esse movimento para vocês verem como funciona. Então, esse mizinho, ele é chamado de constante de permeabilidade magnética. Constante de permeabilidade magnética.
permeabilidade magnética. Ele vem com um valor fixo, pessoal. Esse Mi, que é a constante de permeabilidade magnética, ele vem com um valor fixo, tá? Deixa eu acender aqui, pessoal. Ficou um pouco apagado, tá? Constante de permeabilidade magnética, ó. Então, esse Mi, ele é igual a 4π vezes 10 a menos 7, certo? Esse é o valor dele, ó, 4π vezes 10 a menos 7. Por isso, quando eu substituir aqui na fórmula, vai cortar com esse π de baixo. 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, tá? Então, ele é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, isso aí é o valor de quem? É o valor do Mi, que é a nossa constante de permeabilidade magnética. Galera, para entender melhor, vamos resolver uma questãozinha. Vamos resolver uma questãozinha aqui. Vou dar um exemplo. Vou apagar esse lado aqui, né? Para a gente resolver uma questão. Então vamos lá, ó. A questão diz o seguinte, ó, digamos que você tem, por exemplo, digamos que você tem um fio aqui, ó. Por esse fio está passando uma corrente I e ela é igual a 2 amperes. Então, ó, nesse fio aí está passando uma corrente e essa corrente vale 2 amperes. Lembrando, 1 ampere já mata uma pessoa, né? O que mata a gente é a corrente, não a voltagem, não a tensão. Essa tensão 220. Então, ela quando passa aí no fio, tem uma corrente lá de 25 amperes, 30 amperes, por exemplo. Então, o que mata a gente é a corrente, não a voltagem. Aí eu pego uma distânciazinha do fio aqui, ó. Uma distância aqui de 1 metro. Então, D vale 1 metro. Lembrando que o nosso Mi, né, ele vem com valor fixo. Ele é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, a pergunta é, qual é o campo magnético nesse ponto P aqui, ó? Quanto vale a intensidade do campo magnético nesse ponto P? Então, eu quero saber quanto é que vale o B, aquele pontinho ali, ó. Então, é só jogar a nossa fórmula que eu acabei de apagar, ó. A fórmula é B é igual a Mi, 0, vezes I dividido por 2π vezes D. Então, tá aí a fórmula. Agora, o que é que eu faço, pessoal? É só substituir os valores que eu tenho lá no exemplo. Então, substituindo os valores, ó, nós vamos ficar com, ó, o Mi, 4π vezes 10 a menos 7. Então, bota aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7. Vezes o I, tá aqui, ó, vale 2. Então, o I vale 2. Dividido por 2π vezes a distância, que é 1 metro. Tá aí, olha como é fácil, ó. 2 em cima, 2 embaixo, gente, eu cancelo. Esse 2 de cima cancela com 2 de baixo. Π em cima, π embaixo, eu cancelo. Π em cima, π embaixo, eu cancelo. Sobrou 4 vezes 10 a menos 7 dividido por 1. Que dá 4 vezes 10 a menos 7. Acabou. Então veja que é muito simples. Então B é igual a 4 vezes 10 a menos 7. Como o campo é dado em Tesla, né? Tá aqui, ó. Campo é dado em Tesla. Então no final da conta eu vou botar um T maiúsculo. Em homenagem a Tesla. Então tá aí, ó. Acabou. Então veja, galera, que é bastante simples. Não tem nada difícil, né? É muito simples. Beleza? Só uma relaçãozinha matemática aí. Ok, pessoal? Pessoal, vamos dar entrada agora no campo numa espira. Vamos para campo numa espira. Aí foi o campo em um fio, nós vamos para um campo em uma espira.
campo magnético em uma espira. Campo, vou dar uma abreviada aqui, gente. Magnético em uma espira. Campo magnético em uma espira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar duas espiras aqui e a gente vai usar a regra da mão direita para saber o que está acontecendo no interior dela. Então, ó, eu tenho a primeira aqui, ó, ela é circular, certo? Tenho a outra aqui, também ela é circular. E aí o que vai acontecer, pessoal? Na primeira de lá, eu vou botar a corrente entrando do lado direito, ó. Então o I entrou desse lado. Então o I entrou, deu a volta e saiu por aqui, ó. Então ele entrou do lado direito e saiu do lado esquerdo. Corrente elétrica. E aqui, vou fazer o inverso. Vou colocar ela para entrar do lado direito. Desculpa, do lado esquerdo. Aí ele deu a volta e saiu do lado direito. Então vamos usar a regra da mão direita para saber o que está acontecendo. Então eu vou usar minha espira didática aqui para ficar melhor de explicar. Ó. Então aqui é minha espira didática. Ó. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui, ó. Coloquei minha espira aqui, aí a corrente entra desse lado. Ó. Aí eu boto polegar no sentido da corrente, ó. A corrente está do lado de lá, né? Ó. Aí giro os dedos, ó. Quando eu girar os dedos, fora entra. Então fora, ó. Tá entrando. Então, fora está entrando. Professor, e dentro? Se fora está entrando, então dentro está fazendo o quê? Olha o que acontece, ó. Entra fora, quando eu dou a volta na espira, ó, aqui está fazendo o quê? Ó, o meu dedinho está saindo, né? Então, se fora está entrando, dentro está saindo. Então, saindo é uma bolinha com pontinho. Então, o campo no interior dessa espira, ele está saindo. Tá, pessoal? Já nesse caso aqui é o contrário, ó. Ele entra do lado direito. Então, polegar no sentido da corrente e giro. Quando eu girar, dentro o campo está entrando. Então, eu coloco um X. Se está entrando dentro, fora está saindo. É o contrário, né? Então, ele vai sempre fazer o contrário no outro. Então, pessoal, acabou aqui a nossa aulinha. Valeu, tudo de bom aí para vocês, certo? Tenham todos umas boas férias aí, ok? E formatura, né, para vocês. Tudo de bom aí, viu, gente? Até a próxima. Quer dizer, até a próxima. A gente pode se encontrar na escola qualquer dia aí, né? Então, tudo de bom aí para vocês. E um abração. Tchau, tchau, gente.